Bom, minha gente, vou começar minha coluna hoje com uma charada. O que é o que é? Começa com Fla e termina com Flu. É o clássico Fla-Flu? Não, nada disso. Depois vocês vão descobrir. Bom, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para trazer aí para vocês as minhas impressões sobre Flamengo e Bahia. Bom, como eu imaginava, foi um jogo difícil para o Flamengo, tá? E foi um jogo difícil por duas razões. Primeiro, o Flamengo tá com muitos desfalques por conta de Copa América e de lesões, né? O Flamengo tá sem Vinha, sem o Varela, sem De La Cruz, sem Arrascaeta, sem Pulgar por conta de Copa América e sem também aí o Igor Jesus por conta de lesão, tá? O Alan, o Ayrton Lucas e o Cebolinha voltaram ainda bem, né? O Cebolinha parece que voltou a sentir alguma coisa durante o jogo e aí preocupa um pouquinho. E foi difícil também porque o Bahia é um time muito bem arrumado pelo nosso ex-treinador Rogério Ceni, campeão brasileiro de 2020, tá? O Rogério Ceni armou um meio de campo com três jogadores que sabem jogar muito bem, né? O Caio Alexandre, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas, três jogadores de muita habilidade no meio-campo e que complicam a vida da maioria dos adversários, principalmente quando eles têm dificuldade de marcar, coisa que aconteceu com o Flamengo ontem. Bom, no primeiro tempo parecia, sabe qual jogo? Parecia Brasil e Croácia. O primeiro tempo de Brasil e Croácia. No primeiro tempo de Brasil e Croácia, o Brasil deu muito espaço para a Croácia trabalhar. A Croácia também tem ótimos meias, né? O Modric, o Perisic e por aí vai. E aí a Croácia ficou longos períodos com posse de bola, né? E o Bahia também ontem ficou longos períodos com posse de bola no primeiro tempo, sem o Flamengo apertar a marcação como deveria. Mas, assim, o time do Flamengo estava montado para jogar no contra-ataque e em alta velocidade. Na primeira vez que o Flamengo pôde fazer isso, o Lohan tomou a bola na ponta direita, lançou para o Luiz Araújo, que não fez uma boa partida não. E aí o Luiz Araújo entrou para dentro da área, rolou pro Pedro e o Pedro ajeitou, fez aquele pivô que ele sabe fazer muito bem, né? Ajeitou para trás e o Gerson veio, meu amigo, soltou a pancada de pé esquerdo da entrada da área, jogou ela no cantinho do goleirão do Bahia e fez Flamengo 1, Bahia 0, tá? E aí o Flamengo ia jogar com um pouco mais de tranquilidade. Tanto que, por exemplo, o Lohan teve uma boa chance logo depois, tá? Que o nosso querido Marcos Felipe caiu para fazer a defesa. Mas o Bahia demorou um pouquinho, mas se reencontrou no jogo. E assim, o gol do Bahia começa num lance que não deveria ter sido marcada a falta, mas foi marcada a falta do Léo Ortiz. E aliás, o Léo Ortiz levou cartão amarelo, inclusive, tá? Por conta dessa falta aí. E o zagueiro deles bateu rápido a falta, lançou pro Jean Lucas e o Jean Lucas lançou o Everaldo, o bom atacante do Bahia, e aí o Everaldo saiu na cara do goleiro do Rossi e deu um toquinho por cima e empatou o jogo. Flamengo 1, Bahia também 1, placar que era mais justo pro primeiro tempo, porque pela posse de bola que o Bahia teve. E o Flamengo que incomodou muito pouco o Bahia no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo, no começo, não mudou muito a postura dele, não. O Flamengo continuou meio moroso na marcação no segundo tempo, mas aí vieram as mudanças e o Tite acertou em cheio nas mudanças, tá? Ele bota o Alan e o Gabigol
E aí ele tira o Luiz Araújo, por exemplo, que não estava muito bem, conforme eu falei, e aí o Flamengo volta para o 4-4-2, tá? O Gerson vai para a ponta direita e ele junta o Gabigol e o Pedro ali como centroavantes, tá? E no intervalo ele já tinha tirado o Cebolinha saiu sentindo um problema na coxa, tá? E entrou o Bruno Henrique. Bruno Henrique, de novo, não entrou lá muito bem, mas pelo menos participou de algumas jogadas aéreas, tentou cabecear, mas sem muita efetividade. Mas as entradas do Alan e do Gabigol foram fundamentais, principalmente a do Alan para acertar o time e aí o Flamengo começar a ganhar o meio-campo e vocês vão ver o que vai acontecer depois. O Flamengo ganhou o meio-campo, o Flamengo passou a partir para dentro do Bahia, entendeu? O Flamengo passou a usar muitos cruzamentos para a área, com Bruno Henrique, com Pedro, ali dentro da área. Aí quando tinha bola parada era Davi Luiz, era Léo Ortiz, Léo Pereira também ajudando ali no ataque. Flamengo partindo para dentro, entendeu? E levando muito perigo ao Bahia no segundo tempo, até que aos 45 teve um lance, um cruzamento para a área que o Davi Luiz cabeceou. E eu tive a impressão, tá, que a bola bateu na mão do jogador do Bahia dentro da área. Impressão, quase certeza, mas não certeza absoluta, tá? E o juiz não marcou o pênalti e nem o VAR, tá? E aí antes também o Ayrton Lucas, que não fez um bom jogo, aliás o Ayrton Lucas falha no gol do Bahia, tá? É ele quem permite que o Everaldo fique sozinho com o goleiro para dar o toquinho por cima. Ele invade a área, dribla o zagueiro e, na minha opinião, sofre o pênalti. Mas na opinião do juiz e do VAR, não. Mas aí, 48 do segundo tempo. O Flamengo usando a receita lá da jogada aérea o tempo todo e não dando certo. Mas aí, aos 48, o Flamengo teve um escanteio de mangas curtas, como diriam os locutores de antigamente. Pela direita, o Gerson bate a falta, né, com o pé esquerdo, joga a bola para dentro da área e o Davi Luiz dá uma cabeçada espetacular, espetacular mesmo, ganhando de todo mundo por cima. E aí o goleirão do Bahia chega a tocar a bola, mas não tinha jeito, ela entra para a explosão da galera rubro-negra no Maracanã e o Flamengo volta à frente do placar aos 48 minutos e meio e faz Flamengo 2, Bahia 1, Davi Luiz, Davi da Luiz, né, do apagar da Luiz, como diria o nosso querido Meia Hora, o jornal Meia Hora daqui do Rio. E aí o Flamengo faz 2-1 e o Flamengo assume a ponta do campeonato. Respondendo aí aquele questionário logo no início, o que começa com Fla e termina com Flu? É a tabela do Campeonato Brasileiro, gente. A tabela do campeonato. Flamengo em primeiro lugar com 21 pontos, Botafogo vice-líder com 20 e o Fluminense lá embaixo com apenas 6 pontos. Meus amigos. E no domingo tem Fla-Flu. Tem Fla-Flu. E aí existe uma grande expectativa para o Flamengo dar fim à era Fernando Diniz no Fluminense. Será? Será que o Flamengo vai dar cabo do Fernando Diniz no Fluminense? Vamos ver. Se o Flamengo ganhar esse jogo, provavelmente o Fernando Diniz cai e o Flamengo vai a 24 pontos e vai ficar mais, teoricamente, mais tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro. Tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta logo depois do Fla-Flu, aí falando sobre esse jogão de domingo, tá bom? Você que tá aqui é inscrito no canal? Não? Por favor, se inscreva no canal Potência Rubro-Negra, tá bom? Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, tá bom?
A gente vai, mas a gente volta, tá bom? Tchau, tchau.